Oi gente, tudo bem? Esta semana eu fiz umas aplicaçõezinhas na região dos meus olhos aqui, umas aplicações com agulhas para trabalhar essas bolsinhas aqui, as olheiras. E você deve estar se perguntando, tá, e daí o que eu tenho a ver com isso, né? Mas é sobre isso que eu queria falar num outro sentido. Como eu fiz essas aplicações, vocês podem ver que eu ainda tô inchada, tá vendo? E aí, como eu fiz isso antes de ontem, e leva um tempinho ainda pra desinchar, pra ficar bem e tudo, eu pensei, puxa, essa semana eu não vou poder gravar vídeo, né? Porque como que eu vou gravar com, né, com esse inchaço ao redor da região dos olhos e tal. E aí me veio rapidamente na cabeça algo que o Paulo Vieira ele sempre fala sobre contar historinhas, né? O quanto a gente conta historinhas pra gente mesmo, pra permanecer no mesmo lugar, pra se auto-boicotar, pra não realizar as coisas que a gente gostaria no fundo de realizar, mas fica contando historinhas. Essas historinhas são na verdade desculpinhas que a gente dá pra gente mesmo, pra gente permanecer no mesmo lugar. Né? E o interessante é que essas historinhas, essas desculpinhas, elas aparecem tanto num âmbito pequeno como muito maior, como em coisas maiores, né? Como, por exemplo, eu deixar de gravar um vídeo por causa do inchaço na área dos olhos, de uma aplicação que eu fiz, isso seria uma historinha, isso seria eu deixar uma historinha, uma desculpinha vencer para que eu não estivesse aqui agora gravando esse vídeo, né? Conforme eu tinha me proposto, eu me propus e tô fazendo gravar um vídeo por semana. E, gente, isso é tão sutil, é tão engraçado que é tão sutil que você não percebe quando vê, sabe? Vem tão sutilmente que você acaba dando desculpinhas. E essas historinhas, elas vêm às vezes em forma de preguiça, em forma de comodismo, ou em forma até de vitimização de coisas que você sofreu no passado, né? Tem muitas pessoas que ficam presas naquilo que, mas eu sou assim porque eu sofri muito, porque os meus pais fizeram isso, os meus pais aquilo, ou porque é de uma família pobre, acha que não pode avançar na vida, assim, N desculpinhas, né? E aí eu me lembrei, tem uma frase do Gasparetto que eu gosto muito, que ele fala assim, você está onde você se põe. Então onde você está na tua vida, você que se colocou aí. Na verdade nós não somos vítimas de nada, gente. A vida é feita de escolhas, né? Se você acredita em Deus, se não acredita, não sei, mas eu acredito no livre-arbítrio, né? Que todos nós temos o direito de escolhas e todos nós temos o direito de escolher a nossa vida. O que nós vamos fazer dela, o que a gente quer pra ela. E tem uma outra frase que eu gosto assim, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então eu vejo muitas pessoas, às vezes as pessoas geralmente ficam estacionadas na vida, que não avançam, que não alcançam, né, sonhos, objetivos, metas que não se sentem realizadas, são pessoas que ficam na vitimização, que não saem do lugar, que estão sempre dando uma desculpa ou colocando a culpa em alguém. A culpa é do governo, a culpa é da crise, a culpa é disso, a culpa é do chefe, a culpa é da empresa que eu trabalho, a culpa é dos meus pais, a culpa é da minha família. Sempre a culpa é de alguém, né? O que a psicologia chama de locus externo. A pessoa que tem o locus externo, ou seja, que ela joga sempre pro externo a responsabilidade, geralmente é uma pessoa que não cresce, é uma pessoa que não evolui, que não caminha, sabe? E a pessoa que tem o locus interno, ou seja, que se volta para dentro, que ela é comprometida com ela mesma, ela joga pra ela a responsabilidade da vida dela, né? Daquilo que, tanto das coisas que ela realiza como das coisas que ela não realiza, ela se volta pra ela e ela busca, peraí, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? Ou o que eu tô deixando de fazer que eu não tô conseguindo, né, evoluir nisso? Isso é muito bacana. O Paulo Vieira chama isso de autorresponsabilidade, que é você se autorresponsabilizar pelos seus atos, pelas suas conquistas, pelas suas derrotas também, né? Nós somos responsáveis por tudo. Então, a gente escolhe se autorresponsabilizar, se a gente vai ser, que nem ele fala, você quer ser a vítima sofredora ou você quer ser o herói aprendiz?
Porque a vítima sofredora é aquela bom, a vítima, né, o nome já diz tudo, é uma vítima, é aquela pessoa que tá à mercê da situação, tá à mercê dos outros, tá à mercê das circunstâncias, das coisas ruins que ela vivenciou. E a pessoa autorresponsável, por mais que ela sofra, leve pancada, ela se autorresponsabiliza por aquilo e vamos embora, ela não fica ali se fazendo de coitadinha, ela não tem tempo para se fazer de vítima. E essas pessoas, gente, são as pessoas que mais evoluem, né? E eu gosto de ler histórias de superação de pessoas assim, por exemplo, o Thomas Edison, que criou essa lâmpada, a lâmpada, né, que graças a Deus nós temos hoje. Thomas Edison, ele fracassou mais de 1000 vezes, vocês sabiam? Antes de conseguir fazer com que uma lâmpada se acendesse. E chamavam ele de lunático, que tinham que interná-lo, que tinham que, enfim, N coisas. Mas todas as vezes que ele fracassava, né, que ele tentava e não conseguia, ele sorria e falava, aprendi mais uma maneira de como não fazer. Então ele não se vitimizava, ou ele não desistia, né? Como diz aquela frase, mais pessoas desistem do que fracassam, ou seja, elas não perseveram, e então elas acabam, não que elas fracassaram, elas apenas desistiram, porque se elas tivessem continuado, provavelmente teriam alcançado aquilo que queriam, né? Eu tava lendo a história também do Edson Bueno, que foi o cara que criou a Mil, né, que é o plano de saúde A1000 aqui no Brasil, que se tornou uma empresa bilionária. Eu não sei se vocês sabem, mas o Edson Bueno, ele reprovou 4 vezes, gente, na 4ª série. Então, assim, ele era de uma família paupérrima, ele era pobre, né? E a mãe era semi-analfabeta, o pai foi caminhoneiro, então ele não tinha condições nenhuma, né, de chegar aos olhos, né, aos olhos humanos, assim, ele não teria condições nenhuma de chegar onde ele chegou, se ele ficasse se vitimizando. Mas não foi isso que ele fez. E até intelectualmente ele podia dar desculpa, né? Ele podia contar historinha pra ele mesmo de que eu sou burro, eu não consigo. Imagina, reprovar 4 vezes na 4ª série, ele deve ter pensado, eu sou burro mesmo, né? Não sai do lugar. E, no entanto, ele não desistiu. Ele foi engraxate. Achei muito interessante a história dele. Ele foi engraxate, só que diferente dos outros meninos que ficavam nas praças disputando clientes, ele pegava e ia bater de porta em porta, e quando abria uma porta, né, pra ele, tava ele lá na porta com aquele sorrisão, assim, e com aquele sorrisão ele cativava as pessoas, e as pessoas acabavam, às vezes, que mesmo que não precisando engraxar o sapato, só pelo sorrisão dele, pela energia boa, positiva que ele emanava, as pessoas acabavam fazendo, ilustrando o sapato com ele, e ele começou a ganhar dinheiro, né, com isso, claro que pouco, mas ele começou um empreendedorzinho já desde criança, ele começou a trabalhar criança, né, com 8 aninhos para ajudar nas despesas de casa. E muitos outros, gente, se você parar para ouvir história, para ler, sabe, estudar sobre a história de pessoas que fizeram grande diferença, que se tornaram bilionários, no mundo, são milionários ou bilionários ou pessoas bem-sucedidas ou que realizaram grandes coisas em prol da humanidade, ainda que não ganharam dinheiro com isso, mas realizaram, né? São pessoas que, se você olhar o histórico delas, elas tinham tudo para se justificar, se achar a coitadinha, mas não foi isso que elas fizeram. Elas foram adiante. Então hoje o que me motivou a estar gravando esse vídeo, estar falando sobre isso, foi justamente a historinha que, olha que sutil, que eu tava contando já pra mim mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque são essas desculpinhas, essas historinhas ou esse locus externo, jogar a responsabilidade pro externo. A culpa é sempre do outro, a culpa... Você pode perceber, começa a fazer, sabe, uma avaliação, começa a perceber aquelas pessoas... É interessante que quando você sabe disso, você já começa a prestar atenção. Fulano tem locus externo, locus interno, mas antes de fazer isso, de olhar pro fulano e pro ciclano, olha pra você mesmo, sabe? Eu, Marinalva, eu tenho locus externo ou tenho locus interno? Eu volto pra minha responsabilidade daquilo que deu certo e daquilo que deu errado também, ou eu jogo a culpa nos outros? Entende, gente, o que eu tô falando? Então, assim, quando você só evolui na vida, você só cresce emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, quando você volta pra você a responsabilidade, quando você se torna autorresponsável. Tudo bem, talvez enquanto se é criança você não tem o direito, sabe, a liberdade de escolher, mas depois que você se torna adulto, não importa o que você passou lá atrás, sabe, isso já passou, você tem que superar, parar de ficar falando nisso,
né? Como o Paulo Vieira fala, onde você foca, expande. Aquilo que você focar é o que vai expandir na tua vida. Se você ficar olhando só pro passado, é aquela energia que você vai estar sempre emanando ali, que vai estar, sabe? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se você se identificou, não esquece de deixar pra mim aqui o seu like, de compartilhar com outras pessoas, se você acha que esse vídeo pode acrescentar na vida delas também, e principalmente de se inscrever no meu canal. Aí à sua direita tá escrito em vermelho inscrever-se. Clique ali que ele vai pedir o teu e-mail, você coloca o teu e-mail e automaticamente você vai estar inscrito no meu canal e vai estar sempre recebendo as notificações dos vídeos novos que eu estiver lançando. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.